Bem, eu estou conversando com Armando Falcone, que é escritor, expositor espírita, um trabalhador dedicadíssimo na divulgação da doutrina. E agora eu gostaria que você nos falasse, Armando, sobre as múltiplas atividades, sobre a rádio, a SOS Preces. Nos conte um pouquinho dessa atividade. Eu nasci numa cidade do interior da zona da Mata Mineira, e o nome dela é Astolfo Dutra. Astolfo Dutra foi um celeiro de médiuns, muitos médiuns de efeitos físicos, muitos médiuns de cura, e até hoje, em alguns aspectos, é lembrada e é referência como isso. Eu nasci num lar católico, minha mãe e minha avó catequistas, e desde cedo comecei a sentir e perceber o mundo espiritual. Fui coroinha sacristão dos 6 aos 11 anos e ia para o seminário. Aos 11 anos topei com Allan Kardec. E aí minha vida mudou radicalmente, 180 graus. Entrei muito cedo nas reuniões mediúnicas. Aos 15 anos eu já frequentava reunião de desobsessão e reuniões de efeitos físicos na Fazenda Paraupeba com Mateus Fernandes Fragas, o mentor da FEAC hoje. Eu trabalhei 8 anos com ele encarnado. Foi meu orientador, ele, seu Astolfo Olegário de Oliveira e vários outros espíritos que à época atuavam na dimensão física e espiritual de Astolfo Dutra. FEAC, você fala-nos o que significa? Não, isso nós estamos em Astolfo Dutra. Aí o que acontece? Depois eu vim para o Rio, fiz o serviço militar, fui para São Paulo, fiz a minha formação em MTC, Medicina Tradicional Chinesa, e íamos montar a clínica em Recife. Mas surgiu a oportunidade de ir a Juiz de Fora aplicar um curso. Eu fui aplicar o curso e não me deixaram ir para Recife. A família agradeceu, porque Juiz de Fora está distante de Astolfo Dutra 120 quilômetros. E naquela época, 35 anos atrás, uma passagem Rio-Recife era mais cara de avião do que uma passagem Rio-Nova York. Muito bem. Em Juiz de Fora, nós começamos trabalhando no Ivon Costa, Centro Espírita Ivon Costa. 6 anos. Depois saímos com Dona Sueli Caldas Schubert e um grupo de companheiros e fundamos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Ali permanecemos 1 ano e 8 meses. Saímos e fundamos a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Você pode conferir no site www.feac.org, Fundação Espírita Allan Kardec. O trabalho começou com meia dúzia de gatos pingados. E hoje nós temos mais de 500 trabalhadores voluntários ativos no bem, distribuídos em diversos departamentos. É na FEAC, então, que nos últimos 27 anos, vamos completar agora em maio, os nossos labores doutrinários, mediúnicos, de oratória e tudo mais, têm sido canalizados. E o trabalho, ele tem à frente do SOS Preces, que é um telefone que atende diariamente, das 8 às 24 horas. O prefixo é 32, o número é 3236 1122. Repetindo, prefixo 32, 3236 1122. Depois nós fundamos uma série de outras atividades com impressão de mensagens e tudo mais. Fazemos visita à colônia de Hansenianos, fazemos visita a hospitais diversas em Juiz de Fora, e a equipe tem uma dinâmica muito grande. Temos hoje 31 grupos de estudos na instituição. Temos 3 reuniões públicas, 2 reuniões quinzenais de grupo de valorização da vida para pessoas que já pensaram e estejam pensando em autodestruição. Uma reunião mensal na 3ª terça-feira do mês, que vai ser amanhã, de saúde e autoconhecimento. E toda primeira terça-feira do mês, nós temos a reunião de entes queridos. Já completou 9 anos e é a reunião que deu origem ao livro Perda de Pessoas Amadas, que já está na sua 6ª edição. Muito bem. Agora, dia 29 de agosto do ano passado, nós fundamos a Web Rádio Evoluir, a primeira emissora espírita de Juiz de Fora e região. Você pode consultar no site www.radioevoluir.com e ali você vai ter acesso 24 horas dia de material. Inclusive nós usamos muito material da TV Nova Luz, com permissão sua e do Fábio, e tem dado uma ressonância muito grande. E nós viajamos pelo Brasil, pelo exterior,
chegamos ainda há pouco de Dubai, estamos viajando pelos estados brasileiros todos, levando a mensagem da doutrina espírita sempre que possível, dentro das nossas possibilidades. Agora, Armando, você participou muito de reuniões de materialização. Sim. São reuniões que tocam muito o nosso coração, porque é a presença viva da nossa imortalidade, a presença viva de que os nossos amores que partiram para a pátria espiritual estão vivos e muito vivos. Então isso é uma alegria. Nos fale dessa sua experiência. Na fazenda Paraopeba, em Santana de Campestre, município de Astolfo Dutra, Mateus Fernandes Fraga, que era fazendeiro, tinha uma fazenda muito grande, ele movimentou durante 42 anos reuniões de atendimento ao público, nas noites de quarta e nas noites de sábado. Às 20 horas, ele abria o Evangelho segundo o Espiritismo, alguém abria o acaso, ele lia, comentava durante 50 minutos, cantávamos alguns hinos e depois começava o passe individual. Eram outros tempos. A reunião virava à noite. Todas as pessoas recebiam orientação de acordo com a equipe dos médiuns videntes e era muito comum a reunião acabar 3, 4, 5, 6 horas do dia seguinte. Atendia 600, 800, 1.000, 1.200 pessoas com passe individual e evidência. Hoje isso é praticamente impossível. Muito bem, aquela equipe foi treinada para aquela tarefa desde o mundo espiritual. E nas noites de terça-feira, para um grupo menor, para aqueles médiuns que realmente se esforçavam para os seus compromissos, nós tínhamos a reunião de efeitos físicos, lá na fazenda Paraopeba. E haviam vários médiuns de efeitos físicos. Então havia materialização de objetos para cirurgia, materialização de vidros com remédios. Havia na sala ao lado onde fazíamos as reuniões, na fazenda se chama o quarto de arreios, onde guardavam os arreios, as correntes. Quando começava a reunião de efeitos físicos, aquilo caía tudo no chão lá. Vinham aquelas correntes de puxar carro de boi para o meio da sala, andando no meio das pernas dos médicos, como se fosse uma cobra no chão. Tinha gente que passava aperto, mas passava aperto mesmo. Todos aqueles fenômenos, luzes, vozes e muitas materializações de espíritos. Algumas parcialmente, outras de corpo inteiro. Então a gente cresceu neste meio. Em Astolfo Dutra nós tivemos uma médium extraordinária, Anita Borella de Oliveira, natural de Leopoldina, uma cidade vizinha, consorcia-se com seu Astolfo Olegário de Oliveira. E muda para Astolfo Dutra. Um dia um filho dela caiu no rio e começou a afogar. Ela desceu correndo a ribanceira, entrou na água, atravessou, foi até o meio do rio, pegou a criança e trouxe de volta, com várias pessoas observando. Quando morria alguém afogado no rio Pomba, que hoje é bem menor o volume de água, mas antigamente era muito grande, morriam pessoas, iam até a casa de Dona Anita e diziam: Dona Anita, já procuramos fulano para todo lado. Ela concentrava e dizia: está nos fundos do quintal de fulano de tal, pode enfiar o bambu que você acha o corpo. Ia e achava o corpo. A Anita Borella era possuidora de vários fenômenos. Peixotinho de Campos, uma vez adoeceu e era muito amigo de seu Astolfo. As Semanas Espíritas de Astolfo Dutra fizeram vez no Brasil. E o que acontece? O Peixotinho vai para Astolfo Dutra para descansar. Depois de alguns dias descansando, tinha reunião de tratamento espiritual na Cabana Espírita Abel Gomes e o Peixotinho vai para a reunião. Chega lá, os espíritos orientam para que ele vá para o divã. Dona Anita Borella, que também era médium de efeitos físicos, deita num outro divã perto dele. E eles começam a reunião. Materializaram 6 espíritos, inclusive a filha de do prefeito daquela época, materializou-se. E por último veio a Sheila. Sheila materializou de corpo inteiro, né? O filho de Dona Anita, o Astolfo Filho, que mora em Londrina, no Paraná, ele tem um site que se chama www Consolador, uma revista espírita extraordinária, consolador.com.br, nos deu as informações mais detalhadas. Eu conversei com ele ontem. A Sheila materializou nos papéis em cima da mesa uma música em homenagem à mocidade espírita Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier teve em Astolfo Dutra várias vezes. Ele ia na exposição de Leopoldina e seu Aldemar Montenário levava Astolfo Dutra. A Sheila materializou a letra da música em
alto relevo, como se fosse emborrachado. E isso ficou durante várias décadas exposto em Astolfo Dutra, até que uma enchente veio e carregou tudo. Então Astolfo Dutra é um berço de médiuns. Eu nasci nesse caldeirão, nessa efervescência, e tive a oportunidade de lidar com João Lage, que foi outro médium de efeitos físicos no campo de cura, realizava cirurgias extraordinárias, e tudo isso veio fortalecer a nossa fé e a nossa experiência neste âmbito da mediunidade. E qual a finalidade maior dessas reuniões abençoadas? O objetivo maior era promover, eram dias muito difíceis, uma medicina muito primitiva ainda no interior das Minas Gerais, deslocar para outros centros, era tudo estrada de chão, chovia, acabou, ficava intransitável. Então a Fazenda Paraopeba foi durante 4 décadas, não é isso? Um centro de comprovação dos espíritos. Porque quando você ia tomar passe, que Mateus colocava a mão na sua cabeça, o médium vidente prontamente começava a descrever a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o que estava acontecendo, o que não estava. Então, pelo volume, pela quantidade, nem se Mateus Fraga tivesse 500 Sherlock Holmes para ficar pesquisando as pessoas que fossem ali, não teria condição de juntar tanto dados. Era a prova, a veracidade de que ali havia um fenômeno espiritual. Ninguém estava brincando, não era farsa, não era uma montagem. As pessoas saíam convencidas de que estiveram num ambiente onde a fenomenologia mostrava e entusiasmava a estudar mais. Através dele, N centros espíritas foram fundados por aqueles que visitavam o Centro Espírita Antônio Vieira. E ao lado disso, uma sensação de total desapego, porque ninguém faz isso, os médiuns, esses médiuns maravilhosos, em troca de nada, a não ser em troca do prazer de ser útil e de poder ajudar. A grande maioria analfabetos. Eram homens que trabalhavam, mulheres que trabalhavam o dia inteiro no cabo da enxada, plantando fumo, plantando feijão, plantando arroz, trabalhando na olaria, trabalhando no tanque, e que à noite se predispunham a essas tarefas. Nós trabalhávamos a noite inteira e no dia seguinte saímos e íamos, não ia dormir não. Como é que ia dormir? Tinha que ganhar o pão de cada dia, não é isso? E engrenava o trabalho normalmente. Então foi uma equipe preparada no mundo espiritual para aqueles dias em que o fenômeno de efeitos físicos, além de beneficiar criaturas com o processo de cura, de ajuda espiritual, também dava a comprovação da mensagem de Allan Kardec. Agora, por que hoje em dia já não se tem tantas essas reuniões de materialização e de efeitos físicos? Primeiro, hoje o processo de comunicação mudou totalmente. A televisão, que tinha o objetivo de ser na Terra, o que é, como André Luiz descreve no mundo espiritual, uma ferramenta do bem e da luz, conta quantos programas existem na TV brasileira, sem nenhuma crítica, que vale a pena assistir. Poucos. A grande maioria está encharcada de sexolatria, pornografia, assuntos e conversas chulas ou mentiras vergonhosas apresentadas como verdade. Então o que acontece? A comunicação hoje, há muita coisa chamando para fora. E os tempos mudaram. Hoje nós estamos numa nova fase, como Allan Kardec descreveu, as várias fases da doutrina espírita. O momento da transformação moral. E o número de pessoas que se dedicam à mediunidade hoje com seriedade, infelizmente, não é como antigamente, onde não havia nem tantas opções. Não é isso? Hoje você pega o livro, a própria aula de educação espírita da criança e do jovem. Na maioria dos centros espíritas ainda segue uma pedagogia, uma metodologia que o aluno que tem em casa, TV de plasma, que tem notebook, que tem telefone digital, aquela aulinha arroz com feijão de 30 anos atrás sendo repetida hoje, qual o processo de atratividade para a criança? Mínimo. Difícil, então, o número de pessoas que realmente querem trabalhar com dedicação, na nossa casa, Mateus colocou a seguinte metodologia: para você entrar no grupo de estudos da mediunidade, você tem que ter uma frequência regular a um grupo de estudos e uma atividade no departamento de assistência e promoção social. Para uma árvore ficar em pé, ela precisa de raízes que a sustentem. Então, para que o médium sobreviva meses, anos, décadas, ele precisa de ter trabalho no campo da caridade material, contato com a pobreza, contato com a dor, contato com o sofrimento.
Dona Irtes Terezinha de Andrade, ainda no Ivon Costa, psicografou várias mensagens pelas minhas mãos, e numa delas ela disse assim: o médium precisa buscar a dor antes que a dor o busque. Então a mediunidade não significa atributo moral, a não ser para aqueles que estão no mediunato, que são poucos. A mediunidade é uma ferramenta para acertarmos a nossa contabilidade, não é com Deus, com Jesus, com o mentor, é com a própria consciência. Mateus diz: quando o espírito acorda no mundo espiritual, Yasmin, não tem nenhum tribunal montado. Ninguém vai dizer: ia lá, o Falcone fez isso, a Yasmin deixou de fazer aquilo. Nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Olha o Jacó, o Frederico Figner, no livro Voltei. Ele chega do lado de lá, ninguém dá bronca nele. Mas ele começa a ver que todos tinham uma energia radiante. Ele olha para ele, carvãozinho, não tinha nada. A consciência dele começa a cobrar ele. Por que eles têm energia radiante? Foi médium mais de 30 anos na Federação Espírita Brasileira. Aí ele vai dizer mais tarde no livro que ele trabalhou muito para o próximo e esqueceu de trabalhar para ele. Ele ajudou pessoas a se transformarem, enquanto ele mesmo transformava pouco. Mateus Fraga me diz: meu filho, tudo que sai da sua boca que você fala não é para o povo, é para o par de ouvidos mais perto da sua boca. É como se você estivesse na oratória, no trabalho do bem, falando para você mesmo, dizendo: acorda, filho de Deus, toma juízo. É isso? É isso aí. A maioria das pessoas, quantas pessoas chegam na reunião pública, acaba a reunião pública, vem abraçar o expositor e fala assim: ah, que pena, minha esposa precisava ter ouvido o que você falou. Essa palestra servia como uma luva para minha mãe, para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu amigo. Eu costumo dizer que são aqueles que vão na reunião, igual aquela meninada que pegava um espelho, dá licença, e ficava brincando no sol de refletir o espelho e jogar no rosto dos outros. Então o que acontece? Tudo serve para os outros, nada serve para ele. Quantos companheiros na mediunidade agimos assim? Tudo que o espírito fala pela boca do médium é para os outros. Tudo que ele escreve é para os outros. Assim, vamos ver a dificuldade hoje. Um número muito pequeno inicia e persevera. Um grupo expressivo inicia, mas quando vem a disciplina, quando vem a metodologia, quando vem o trabalho de transformação moral, hoje temos uma oferta muito grande de outras coisas, de mamon, que não de Deus, e chamam muita e que atenção, encantam. né? Agora, Falcone, o que aquelas pessoas podem fazer quando vêm na sua casa barulhos? Uma coisa muito comum, objetos que somem, né? Ouvem ruídos, ou então percebem uma alteração comportamental nos filhos, na esposa, ou no marido, ou na sogra. Assim, entram em casa, começam a sentir aquele nervosismo, as pessoas ficam impacientes, indelicadas umas com as outras, ouvem sons. O que isso pode acontecer se nós não fizermos algo? E o que fazer? Lembra que a palavra que eu usei lá atrás, higiene? Este lar está precisando de mais higiene. Mas, Falcone, está tudo super limpo. Não é higiene física, não é tirar poeira dos cantinhos da casa. Está faltando higiene espiritual. Aumentem as orações no clima doméstico. A oração é como uma luz que se acende. Oração não é oração decorada, 50 Pai Nosso, 300 Crê em Deus Pai, 400 preces de carta, não é isso. Oração conversa com Deus conforme está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o culto do Evangelho no lar, leituras edificantes, mudem o palavreado, mudem o conteúdo do que entra pelo computador, do que entra pela TV, higieniza o ambiente psíquico da casa. Aonde você acende uma luz, a treva bate em retirada. Você consegue, numa casa fechada, escura, abrir uma janela, a luz entra pela janela, onde a luz bate, a escuridão afasta. Agora você não consegue, num ambiente iluminado, jogar um facho de não luz, um facho de trevas. Por isso, este lar está precisando de mais luz espiritual. Procure um centro espírita, uma casa séria, respeitável pelo seu labor comprovado e da sua equipe. Procure o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, não é isso? Vá buscar os benefícios do passe, da fluidoterapia. Nada de medo. Não é acabar com medo, é cultivar coragem racional.
E nada, Yasmin, de levar para o lado de que é o dedo do demo. Porque ainda trazemos um ranço deste passado recente, do passado remoto. A mãe do meu pai, se um beija-flor entrasse na casa, ela batia a palma e dizia: opa, notícia boa. A mãe da minha mãe, se um beija-flor entrasse na casa, ela acendia a vela, danava a rezar, porque o beija-flor para ela era mensageiro do mal. Quer dizer, isso é padrão de crença ultrapassado. Eu estou falando isso com essa liberdade porque as duas estão aqui, vó Iracema e vó Chica. Então o que acontece? Padrão de crença. Ah, isso é coisa do demônio, é trabalho feito. Leia o livro dos Espíritos. Ah, eu vou colocar um galho de arruda aqui, eu vou colocar uma ferradura atrás da porta, eu vou arrumar um chaveiro com pé de coelho. Allan Kardec pergunta se existem fórmulas especiais, porque alguns espíritos chegam a ditar fórmulas especiais. Eles respondem: nada disso funciona. Os espíritos riem da vossa crendice. Então, abra a cabeça, querido ouvinte, querido telespectador. Nada, demônio vem do grego, do aramaico, daimon, que significa espírito. Sócrates tinha o seu daimon. Espírito imundo, daimon. Espírito limpo, higienizado, anjo. Então é questão de nomenclatura. Ah, é o dedo, para com isso, rompe. Doutrina espírita é a fé raciocinada entrando na sua casa, no seu coração. Jesus diz que nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Não é você que vai se perder. Até os lobos que estão em pele de ovelha, não é isso? Estão querendo o quê? Copiar a ovelha. Então até aqueles homens e mulheres que deixaram seus nomes nas páginas da história pelos maus feitos, vão reencarnar. Olha Larico, o rei dos visigodos, reencarna como Jesus Gonçalves, em Pará, Pitangui, no estado de São Paulo, com a hanseníase, não é isso? Então a reencarnação é essa lei extraordinária, e os espíritos estão aí. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Tem ruído na sua casa? Busca orientação. Se o seu dente doer, você procura o advogado? Não. Se o oficial de justiça bater na sua casa, você procura o dentista? Não. Se tiver ruídos, há qualquer, não é fenômeno físico, não é isso? Porque pode o assoalho estar lá, numa dilatação da madeira, pode a cortina movimentar pela ação do vento. Não, tem algo mais. Procura um centro espírita bem orientado, porque infelizmente há aqueles que não são, e faça um tratamento espiritual. Muito obrigada, Armando Falcone, pela sua presença no nosso programa. Quem agradece sou eu. E você, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Despertar Espírita.